Paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. E hoje nós temos aqui como nosso convidado o presbítero Donizete Reis, que também trabalha no Ministério de Famílias aqui da nossa igreja e estará aqui também discutindo sobre esta nossa revista que fala sobre famílias. Amém. Paz do Senhor, irmão Donizete, é um prazer recebê-lo aqui. E antes da gente dar início, o senhor poderia fazer uma oração? Amém. Amém. Pai do Senhor, Melissa. Amém. Pai do Senhor, queridos. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Vamos orar? Bendito Deus, soberano eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar na Tua presença, aprendendo mais de Ti, Senhor, conhecendo mais a Tua palavra e a Tua vontade para as nossas vidas. Abençoa cada um dos Teus filhos que vão fazer parte dessa escola dominical conosco, Pai. Derrama do Teu poder e da Tua graça, abre o nosso entendimento e o nosso coração para que nós possamos, Pai, cada dia ser servos melhores, ser filhos melhores, para poder trabalhar na Tua obra, para trabalhar nas nossas famílias e nas nossas vidas, segundo a Tua vontade. É no nome de Jesus Cristo que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos hoje falar da lição de número 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. O nosso texto áureo diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6:4. E a verdade prática: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Agora nós vamos para a nossa leitura bíblica em classe, meus irmãos, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 2, que eu pediria também ao irmão Donizete para estar fazendo essa leitura. Amém. Vamos ler, queridos. 1 Samuel, capítulo 2. Nós vamos começar no versículo 12 até o versículo 17, e depois versículo 22, e 1 Samuel 8, do versículo 1 ao 3. Leiamos. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel, que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E, dizendo-lhe o homem: Queimem primeiro a gordura de hoje, e depois tome para ti quanto desejar a tua alma, então ele lhe dizia: Não, agora a hás de dar, senão por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E sucedeu que, sendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo, Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andavam pelos caminhos dele, antes se inclinavam à avareza e tomavam presentes, e perverteram o juízo. Amém, meus irmãos. Até aqui, então hoje nós vamos falar sobre a importância da paternidade e nós vamos hoje falar sobre 2 famílias, né? Aqui na nossa introdução já nos esclarece sobre isso, estudar 2 famílias apontando, né, os erros da paternidade, né, da condução, da educação dos filhos negligenciada pelos seus pais. Na família de Eli, seus filhos Ofni e Finéias, sobre a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio. Na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias, tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel.
A lição mostrará que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local e das instituições educativas. Agora nós vamos falar, meus irmãos, da importância da paternidade dentro da família. Então aqui nessa introdução, nós já deu um pano de fundo, né, do que será discutido aqui nesta lição. E nós vemos aqui, né, irmão Donizete, que esses dois pais que foram grandes homens de Deus, né, falharam nesse sentido de apontarem, de cobrarem dos seus filhos um posicionamento correto, né, diante das coisas sagradas de Deus, né. Sim, a gente vê que a dedicação deles à obra do Senhor foi de empenho tão grande, foi algo tão maravilhoso, que nós podemos constatar que eles simplesmente se voltaram a fazer só aquilo que o Senhor queria e deixaram de lado o principal, que eram as suas famílias. Nós vemos que, por mais que nós queremos fazer a vontade do Senhor, existem responsabilidades que competem a nós, que são apenas nossas, e nós precisamos aprender a cumpri-las, em detrimento de qualquer outra coisa. É verdade. E nessa lição especificamente, nós estamos falando sobre a paternidade, no sentido do pai mesmo, né? Na figura masculina, ali de estar junto também de seus filhos, né? Num casamento, a gente sabe que cada um de nós, né, como pais e mães, tem o seu papel. E aqui nessa lição nós trataremos da importância da figura paterna na educação e na condução dos filhos, não só na vida secular, né, na educação, mas também na educação das coisas de Deus, né, no sentido espiritual. Então nós vamos falar, irmão, sobre 3 pontos dentro desse primeiro tópico, que é a paternidade dentro da família, que é a primeira família, nós vamos falar sobre a primeira família, a falta de autoridade no lar e os problemas de uma paternidade ausente. Então eu vou ler aqui, meus irmãos, este primeiro ponto. Após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou 2 filhos, formando assim a primeira família. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como líder dentro do lar, responsável por prover alimento e cuidar da segurança de sua família. O papel da mulher era o de cuidar dos filhos, da casa e ser a ajudadora de seu esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus e o povo, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com os seus filhos. E, meus irmãos, um erro já vai desencadeando outros, né, irmão Donizete? Porque aqui, essa ausência no sentido de querer passar para os filhos aquilo que eles viviam com Deus, né, de estarem totalmente tão entregue ao ofício, que eles não viram assim a importância, talvez não se atentaram para isso, de ensinar os seus filhos. Eles eram bons exemplos, sim, né? Os pais tinham uma vida muito, muito assim, linda diante de Deus, né? De consagração, mas talvez aqui eles deixaram de olhar um pouquinho ao redor e ver o que estava acontecendo com os filhos. E uma vez que você abre essa margem, você vai perdendo a autoridade, né? Como a gente já leu aqui nos pontos, né? Você perde a autoridade no lar e você se torna ausente. O exercício do sacerdócio para eles era algo primordial. Eu costumo dizer que quando nós nos relacionamos com os nossos filhos, eles não precisam ver Deus em nós, eles precisam ver Deus através de nós. Ou seja, nós não podemos apenas estar com um relacionamento firmado em Deus. Nós precisamos ter um relacionamento em Deus, e esse relacionamento precisa ser algo tão grande, tão poderoso, tão forte, que ele transpassa pelas nossas vidas e atinge os nossos filhos. Sim. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter esse relacionamento com Deus. Então, eu imagino da seguinte forma: eles tratavam o ofício do sacerdócio como algo tão sério, tão evidente, tão impactante, que eles não permitiam que nada atrapalhasse isso, inclusive a sua própria família. E aí eles criavam justamente um distanciamento entre o que a família deveria ser e o que o ministério sacerdotal deveria ser. Quando, na verdade, as duas coisas eram para estar fundidas em uma. Você veja que quando Deus chama Arão para ser o sacerdote, ele coloca a tribo de Levi como responsável pela adoração, ele coloca uma família inteira.
A tribo de Levi representa ali uma família Uma descendência, inteira. na verdade, Arão, né? Uma descendência inteira. Então, como que eu imagino que deveria ser? É aquela coisa do filho acompanhar o pai. Sabe, filho, vem cá, eu vou fazer o sacrifício, você vai aprender como que é. Olha, Deus recebe o sacrifício, Deus gosta do sacrifício sendo feito assim. Olha só, filho, Deus quer que as coisas dentro do templo estejam assim. Mesmo que a criança não pudesse entrar no santuário ou entrar no Santo dos Santos, ela um dia ia chegar nessa condição. E o pai criar na criança essa condição de eu quero entrar, eu quero estudar, eu quero participar, eu quero oferecer para Deus. A criança vai enxergar primeiro em quem? Primeiro no pai. E fazer o melhor, né? Exatamente. Fazer o melhor. Como o Provérbios mesmo, o sábio Salomão diz, né? Que não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho, né? Porque apontar o caminho é fácil, né, meus irmãos? A gente fala, vai por ali que ali vai dar certo, ali, olha isso aqui. Mas você caminhar junto, você trazer os seus filhos para perto da sua vida devocional, né? Envolver a sua família nesse devocional dentro do lar é muito importante, né? Nós não perdemos o sentido do culto, que o culto não é só quando chegamos na igreja. Sim. O culto começa em casa, né, meus irmãos? Começa como a gente está nos se preparando para vir, né? Eu acho lindo, irmão Donizete, que na palavra de Deus, lá no livro de Salmos, há o cântico dos degraus, que eles já subiam, já vinham das suas casas louvando e subiam as escadarias, né, ali do templo, louvando ao Senhor. Então, porque o culto é uma entrega, né? O culto é uma entrega, então a gente já vem entregando desde casa, renunciando desde casa. O culto é para o Senhor, né? Para o Senhor. É uma preparação que você começa antes, você começa a se dar ao Senhor antes. Então, quando os filhos veem isso e vivenciam isso junto com os pais, é uma progressão de fé. Você vê que a criança ela vai observando o pai fazendo as coisas, meu pai está fazendo assim, meu pai está fazendo assim. E chega um momento que ela fala, eu também quero fazer assim. Ela se torna um espelho do pai. Sim. A maioria dos filhos, é engraçado porque nós vemos isso do lado inverso, né? A maioria dos pais que cometem erros, os filhos acabam cometendo os mesmos erros que os pais. Então por que a gente não faz o inverso? Os acertos que você tem com relação a Deus, os seus filhos precisam ter também. Então a condução do filho ver como que o pai age, como que o pai ora, como que o pai lê a Bíblia, como que o pai se comunica com Deus e como tudo isso é usado como ferramenta para fazer a obra do Senhor, isso o filho precisa admirar, querer e desejar também. E querer fazer, meus irmãos, o que é certo, né? O parâmetro começa dentro do lar. E muitas vezes há um desequilíbrio ainda dentro do lar, porque talvez um dos cônjuges não seja, né, de repente, para algum irmão aqui ou irmã que esteja acompanhando, fala assim, nossa, mas o meu esposo não é essa referência para o meu filho hoje, o meu esposo, ele não teve esse encontro com Jesus, mas eu creio, meus irmãos, que com a sua vida, minha irmã, ou seja, qual for a figura paterna dentro das famílias, porque pode acontecer, irmãos, de não ser o pai, porque o pai faleceu ou perdeu essa figura paterna, mas eu creio que sempre Deus prepara alguém, porque aquela criança vai procurar de certa forma, alguém para ser referência. E começa dentro do lar. A importância é isso, que quem está dentro do lar, que serve ao Senhor, também seja essa referência. Só para os irmãos que, né, talvez esteja acompanhando, falar assim, então essa aula não é para mim porque eu não sou pai, ou ainda porque eu perdi meu pai, ou porque eu não tenho dentro da minha casa uma irmã que esteja divorciada. Em tudo Deus vai ensinando e Deus vai conduzindo. O importante aqui desse trecho até aqui nós estamos falando, meus irmãos, é dessa importância de dar o exemplo, né, irmão Donizete? Porque aqui nós estamos falando da figura paterna, de dois homens de Deus que eram exemplos, porém não conseguiram passar isso para os seus filhos, esse mesmo amor, esse mesmo desejo de agradar ao Senhor, né? Esse respeito pelo sagrado de Deus, pelas coisas de Deus. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque há essa perda de autoridade quando isso não é colocado dentro do nosso lar. E também no segundo ponto, irmão Donizete, nós vemos aqui que ele diz bem assim, ó, comentarista, muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêm as suas famílias, mas falham com suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. É possível imaginar 2 sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação de Israel. Infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam os problemas de ordem moral e espiritual, né? E também de serem tratados
essas ações dele como se fosse uma coisa simples também, né? Você vê que terrível, né? Eu costumo dizer assim, irmãos, tudo que a gente vivencia com relação a Deus é especial. Eu vou dar o exemplo da minha vida, o que aconteceu na minha vida. Eu cresci numa casa dividida. A minha mãe aceitou Jesus, eu tinha 3 anos de idade. E o meu pai não aceitou a Jesus junto conosco. Então a minha mãe ia para a igreja e carregava a mim, o meu irmão que tinha 6 meses de vida, e ela viveu essa vida com Deus 27 anos. Mas no primeiro capítulo não, em 1 Coríntios, no capítulo 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte: a mulher que teme ao Senhor, que é santificada por Deus, ela, através de temer ao Senhor, ela santifica o seu marido. E eu vi isso acontecer na minha casa. O meu pai, ele nunca impediu a gente de ir para a igreja, Melissa. Ele sempre permitiu que a gente fosse para a igreja. Só que por conta de condições culturais e a vida que ele levava, ele achava que não era interessante para ele naquela época ir para a igreja. Mas ele sempre quis. Ele falou, eu sempre tive vontade de ir para a igreja com vocês, mas nunca tive coragem. Porque Deus ainda não tinha feito uma obra na vida dele, ainda não tinha trabalhado, e tudo tem o seu tempo, o seu momento determinado. Então, quando nós falamos de autoridade no lar, eu posso dizer porque eu não tive uma autoridade espiritual na minha casa. A minha mãe foi as duas autoridades. Ela foi a autoridade espiritual e ela foi a autoridade na casa. Mas ela nunca ultrapassou a autoridade do meu pai. E o meu pai sempre deu um exemplo de homem, sempre deu um exemplo de honestidade, porém nunca teve um relacionamento com Deus. Mas a minha mãe, ela observava os desvios que aconteciam comigo e com os meus irmãos. E ela fazia o quê? Olha, a Bíblia não fala assim, a Bíblia fala que tem que ser assim. A Bíblia tem que ser dessa forma. Deus nos ensina a agir dessa forma. Se você quer agradar a Deus e quer ter um relacionamento com Ele, você não pode fazer isso. E isso foi moldando na gente uma construção de caráter voltada a fazer a vontade do Senhor. Sim. Então, como a Melissa falou no começo aqui, independente, queridos, de você ter ou não as duas personalidades da família na igreja, com um relacionamento com Deus, você é a autoridade espiritual e tem a palavra de Deus como sua ferramenta maior para instruir os seus filhos, para direcionar os seus filhos. A Bíblia vai falar que Deus manda que nós falemos com os nossos filhos no caminho, ao se deitar, ao se levantar, sentado na mesa para comer, ou seja, a todo tempo nós devemos trazer aos nossos filhos algo que os direcione para a glória de Deus, para conhecer a Deus, para ter um relacionamento para eles, com Deus. né, irmão Donizete? Porque nós mesmos estamos aqui, nós temos ministérios, né, diante do Senhor, servimos ao Senhor na casa dele, temos as nossas incumbências, vamos dizer assim, responsabilidades também na obra do Senhor. Mas não adianta, irmãos, a gente ter palavra ou pregar para os de fora, vamos dizer assim, entre aspas, né? E dentro da nossa casa a gente também não provê esse alimento espiritual. Sim. Então, antes da gente querer falar qualquer coisa para ganhar os de fora ou preocupar-se com as almas dos que estão fora, irmãos, a importância da gente olhar para dentro da nossa casa, para as nossas famílias, né? Eu acho que aqui vale muito também falar sobre a percepção que faltou, né, nesses pais de talvez estarem tão envolvidos com o sagrado, porém não fazendo discípulos, né, ou deixando legado nesse sentido espiritual para os filhos, né, irmãos? Porque às vezes os mais antigos, irmão Donizete, tem aquele como se fosse uma responsabilidade de passar para os filhos o que aprendeu com os pais. Olha, você tem que saber cuidar da casa, você tem que saber furar uma parede, saber fazer as coisas que o homem faz dentro de casa e cuida de casa. E às vezes as coisas assim que tratam a respeito da moral e tudo isso vai ficando para trás. Então, o importante, meus irmãos, os pais que estão nos acompanhando também, né? Estejam atentos, mais atentos, observem mais as atitudes dos seus filhos, porque, irmãos, a gente sabe quando tem alguma coisa errada. Os pais têm essa percepção, né, irmão Donizete? É o que eu costumo dizer. A gente vê os desvios. Quando acontece alguma coisa, fala, nossa, meu filho não agia assim. Minha filha não falava assim. Então começa nas pequenas coisas, né? Chega numa determinada idade que a gente percebe que eles estão tomando conta da sua própria vida. Né? E é nessa hora que chega a hora da gente... Como é difícil, né, a gente perceber isso. É nessa hora que chega a hora do pai falar assim, olha, isso é algo que pode te levar para um caminho de destruição. Sim. Uma das coisas que eu falei na aula passada, que acho que é interessante a gente manter como um foco irmãos, não esqueçam, os filhos de vocês são pequenos Adões, eles são pequenas Evas.
eles vão cometer o pecado um dia. Eles vão experimentar aquilo que é mal um dia. E se eles conhecerem aquilo que é mal antes, eles vão se manter distantes daquilo. A gente tem por estatística que a maioria dos filhos que se desviam de um bom caminho, de um bom ensinamento dado pelos pais, eles fazem isso por influência dos amigos. O que acontece? Chega numa determinada idade, as crianças começam a ter relacionamento com os amigos e os amigos começam a fazer coisas que eles querem fazer, mas eles sabem que é errado porque os pais ensinaram que é errado. Mas muitas vezes, por falta de informação da consequência daquilo, por falta de mostrar o quanto aquilo pode ser prejudicial, os filhos acabam vendo nos amigos que dá certo, que funciona, e acabam fazendo a mesma coisa que os amigos. E são levados por um caminho mau justamente por causa de más influências. Então, a Bíblia é muito clara com relação a isso, irmãos. Ela diz o seguinte: as más influências corrompem os bons costumes. Então, se existem más influências na sua casa, na atitude dos seus filhos, você precisa corrigir antes que elas corrompam os bons costumes. Por quê? A Bíblia diz que o pecado são prazeres da carne, ou seja, dá prazer pecar. Quando os nossos filhos começam a descobrir que o pecado é gostoso de fazer porque gera prazer e não tem consequência nenhuma, ele passa a enveredar por um caminho cada vez maior ou cada vez pior com relação ao pecado. Ele começa a querer pecar cada vez mais. Porque aparentemente a morte não é física, talvez, né? Exatamente. De repente o ato que você está cometendo ali não vai te levar a uma morte física, mas espiritual. Por isso a necessidade de ensinarmos sobre o Espírito Santo, irmãos, sobre a santidade de Deus, o que fere o coração do Senhor, o que entristece, o que é contra a palavra. Isso são as bases que a gente vai passando ao longo das nossas vidas, né, para a nossa família e com aqueles que nós estamos nos relacionando ali dentro do nosso lar. E isso, meus irmãos, que nós estamos falando aqui, sobre esses dois tipos, né, de pais que serviam ao Senhor, é para mostrar que mesmo a gente fazendo a coisa certa, nós podemos estar com o olhar e talvez deixando passar coisas importantes do nosso dia a dia, né, irmãos? Então vamos ficar atentos sobre isso, né, sobre as ausências, que também é um ponto que nós falamos aqui. Os pais vão perdendo a autoridade, né, dentro do lar, se tornam ausentes, quer dizer, fica com responsabilidades sobrecarregando, né, talvez a mãe com toda a preocupação, né, e não só a espiritual. Então é importante estarmos pontuando que há necessidade de se voltar ao ponto inicial daquilo que é papel dos pais, da paternidade, dos pais estarem atentos. E como é interessante a função do pai, porque eu vejo na vida dos meus filhos, né, meu esposo não é muito de falar, mas quando ele fala, eles sabem que é diferente, então, eles sabem o tom da voz, eles sabem tudo. Então é muito interessante, que é algo que está dentro de nós, né? Cada um tem o seu papel, o pai e a mãe, como nós lemos aqui, né, no início, cada um tem o seu papel, aquilo que foi designado por Deus. Mas é importante, irmãos, mesmo que dentro do seu lar, como eu já mencionei aqui, não existe uma figura paterna, eu não tenho dúvida, minha irmã, você que está ouvindo, Deus vai também te conduzir, te ensinar, te trazer a sabedoria, né? Para continuar conduzindo a sua família na vida espiritual. Uma coisa importante, mas sempre deixar claro, irmãos, que tem um texto na Bíblia que ele sempre me chama muito a atenção, que diz o seguinte: a estultícia está ligada ao coração da criança. O que é estultícia? A estultícia é estupidez. Então a criança, ela toma atitudes estúpidas. Ela faz coisas erradas mesmo. E a criança, ela tem uma característica interessante. Como ela não conhece o mundo à sua volta, ela experimenta tudo. E uma das coisas importantes que a criança experimenta, que diz respeito exclusivamente a essa lição, é a autoridade. Então a criança, ela provoca a autoridade. Se você falar para uma criança, ó, você não pode passar dessa linha, os irmãos reparem. Ela faz assim, testar, né? Ela olha para a linha e olha para você. Aí você vira de costas, ela olha para a linha e fala, ele não está olhando, eu vou chegar perto. Ela chega perto da linha. Ela tá testando a sua autoridade para ver até onde é o limite que ela pode ir. Porque isso é natural do ser humano. Você vê que Adão, ele testou esse limite até ele experimentar do fruto, que aí foi quando ele cometeu o pecado. Isso é natural nosso, nós experimentamos. E quando a criança aprende que quando ela chega próximo do limite, ela tem um prejuízo, ou pior, quando ela ultrapassa o limite, ela sofre por causa daquilo, ela aprende uma lição de que ela não pode chegar próxima do limite. Por isso que a Bíblia vai ensinar que a criança deve ser corrigida. E quando você corrige a criança, eu não vou entrar no mérito aqui de corrigir com a vara ou não, porque nós estamos falando dos pais.
o pai tem essa postura de autoridade para a criança. Quando o pai fala, a criança estremece. Quando o pai fala, a criança vê alguém muito maior do que ela dando uma ordem. Então ela sente ela reconhece a autoridade. Quando ela olha para cima, ela fica em choque quando ela ouve algo de diferente. Então quando o pai se posiciona para com a criança e fala, desse ponto em diante não. E se a criança transgride, ele corrige imediatamente, ela aprende a não infringir regras. Você vê como que é importante a os posição limites do pai. também, né? Porque os limites, eles não te proíbem, não é uma proibição de avançar, mas é te guardar, te uma proteger, proteção. né? O limite é uma proteção para os nossos filhos. E aí gera o que nós vamos falar agora aqui no tópico 2, irmã Donizete, que é o tipos de paternidade extremista, né? Às vezes os pais com a preocupação, às vezes, de limitar demais, se tornam autoritários e aqueles que falam assim, não, a minha infância, eu era proibido de tudo, então vou ser aquele pai liberal, permissivo. Então nós vamos falar agora desses 2 pontos, irmãos. Não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só e a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos 2 tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos. Primeiro, que é a paternidade autoritária, né, o pai que trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimento, sem memória e sem vontade, né? E também os pais permissivos, que quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade que decidirem sobre o que quiserem, o fim será calamitoso. E há um terceiro ponto também, falando sobre Eli, que ele criou os filhos que se tornaram profanos. Irmãos, que aqui não é simplesmente que tinha uma atitude ou outra errada, né? Aqui quando nós falamos profanos, é atitudes realmente que iam totalmente ao contrário. Nós fizemos uma leitura bíblica em classe no início dessa aula, dos atos que eles cometiam na porta da casa do Senhor. Então era assim, o limite assim, fora do normal que eles estavam fazendo. Promiscuidade total na porta da casa do Senhor, enfiando o garfo nas ofertas, né? Pegando com o garfo. Sabe, irmãos, assim, é uma coisa assim sem limites. Então, é importante também aqui dizer que esses 2 extremos também não é viável. Bons. Porque nós lemos na palavra do Senhor em Timóteo que Paulo diz que Deus nos deu um espírito de equilíbrio, né? O Espírito Santo, ele te dá equilíbrio. Você não vai nem muito e nem pouco. É na medida. As coisas do Senhor é na medida. Então, peça sabedoria ao Senhor. Fala, missionário, eu não consigo. Quando eu vejo, eu estou irado. Eu quero até ter uma conversa com meu filho, mas eu não consigo. Então, isso, irmãos, é aprendido. A gente tem que aprender. Nós, como pais e mães, nós não sabemos tudo. Né, irmão Donizete? Nós estamos também num laboratório, que a família é um laboratório do amor mesmo, né, irmãos? Porque a gente vai aprendendo a respeitar também os limites dos nossos filhos, até onde nós vamos, até onde eles vão. E isso começa dentro de casa também. Quando nós respeitamos até onde nós vamos com nossos filhos, o que nós falamos, como agimos, também vão fazer com que eles respeitem o limite dos outros, né? Quando nós temos aqui um pai autoritário ou um pai também permissivo, estamos em desequilíbrio e ensinando os nossos filhos a ser assim também com os outros. É verdade. Né? Você vê que é interessante que quando nasce uma criança, nasce um pai e uma mãe. É automático. Sim. Nasce uma criança e não tem um manual de instrução de como ser assim. É verdade. Né? A Bíblia nos ensina algumas coisas sobre como ser bons pais e como agir com os nossos filhos. Porém, tem algo que eu sempre digo, principalmente quando nós falamos com noivos e com casais, que é, querido, você precisa ser o sacerdote da sua casa. Homens, você precisa ser crente primeiro. Não adianta você ser cristão, vir na igreja. Quando eu digo ser cristão, é professar Cristo como seu Salvador e vir para a igreja e trazer o seu filho e achar que você não ter um relacionamento com ele vai causar no seu filho algo relacionado a Deus. Muito pelo contrário. Pode fazer ele ter mais ódio da igreja ou do Senhor do que propriamente dito ter um relacionamento com ele. Ou seja, se o pai não tiver um relacionamento com o seu filho, automaticamente o filho não vai ter um relacionamento com Deus. Isso é diretamente proporcional. Porque é uma coisa que vai, meio que a gente pensa na paternidade, pensa em Deus. Se você não tem uma paternidade curada,
você transfere para Deus, né? Você acha que Exatamente. Deus é um Deus que permite tudo, Vai resolver porque você tudo teve pra uma você. paternidade assim. Ai, Exatamente. mas Deus é tão autoritário, Deus. Aí se eu não fizer assim, eu errar, ai meu Deus, Deus vai me matar. Então você cria também uma paternidade, uma visão equivocada de Deus, né? E é um dos maiores problemas que a gente vive hoje, porque nós temos famílias que estão em ruínas, estão destruídas, e elas precisam de uma construção em Deus. Querido, não interessa em qual condição está a sua família e o seu relacionamento com Deus. Sempre existe um momento onde vocês, como família, podem crescer juntos. Podem recomeçar e agregar valor juntos. Isso vai fazer com que todos na sua casa cresçam. Então, assim, independente de você não ter relacionamento nenhum com Deus, ou o seu relacionamento com Deus está começando agora, nas duas condições, vocês podem juntos aprender a ter uma comunhão e um relacionamento com Deus. Tanto os pais ter um relacionamento com Deus, quanto trazer os filhos a esse relacionamento. Mas é interessante quando nós falamos dessa questão da paternidade autoritária ou permissiva, porque nos dois casos, vocês percebem que a pessoa que está na autoridade de sacerdote não sabe o que está fazendo. Ela literalmente tem problemas com a liderança, ou ele tem uma liderança deficiente, ou ele tem uma liderança muito sob controle e acha que pode controlar a vida de outro ser humano, que é o caso do autoritário e o caso do permissivo. O que é importante a gente pensar aqui? Queridos, filhos não foram dados para nós, eles não são presentes nossos. Filhos são almas que Deus colocou na nossa casa para que nós possamos instruir e ensinar a resplandecer a glória de Deus. Quando Deus cria o homem e torna o homem e a mulher a imagem e semelhança de Deus, Deus faz com que esses dois agora glorifiquem a Deus pelo que eles são. Nós, como pais, devemos conduzir e ensinar os nossos filhos a glorificar a Deus. Eles não foram feitos Primeiro para ponto, nós, né? eles foram feitos para Deus. Então nós precisamos criar os nossos filhos para a vida. Então a gente não pode ser autoritário como se eles fossem propriedades nós, e também não podemos tratar com desleixo como se a gente não tivesse nada a ver com isso. Ah, é de Deus, Deus que cuide. Não. Nós temos como tutores a obrigação de direcioná-los em todo o bom caminho. Porque se eles forem direcionados em todo o bom caminho, quando crescer, não vai se desviar dele. A Bíblia nos dá essa garantia. A semente está lá, né? Está plantada. O exemplo e tudo mais, né, meus irmãos? E a importância de passarmos esses valores eternos, porque aqui nós estamos falando de algo que envolve a salvação da alma dos nossos filhos. Isso. Não simplesmente de ser pessoas aparentemente bondosas, moralmente corretas, mas que não respeitam aquilo que vem da palavra do Senhor, né? Aquilo que é sagrado, aquilo que envolve a santidade de Deus, a palavra de Deus. E aqui quando eu falo santidade de Deus, irmãos, é porque é justamente sobre isso que está batendo forte nessa revista, nessa lição. Porque nós vamos falar agora, irmãos, de como os filhos de Eli foram chamados na palavra de Deus, irmãos, de filhos de Belial. E eu vou ler aqui esse trecho para os irmãos, para a gente finalizar esse tópico, né, sobre os tipos de pais extremistas. Ó, o texto bíblico diz: eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial. Está em 1 Samuel 2,12. A palavra Belial é um termo um pouco obscuro, mas o hebraico tem na palavra Belihia, al, né, que é o finalzinho al, com L, cujo prefixo bel e o seu sufixo ial podem significar sem proveito, imprestável e inútil. Olha que coisa forte, irmãos. Podem também significar perversão ou ser pervertido. E os filhos de Eli foram homens pervertidos e irreverentes, que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. É lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação de Deus perante Israel, tornar-se um pai relapso com a família. Que forte, irmãos, essa tradução desse termo, né? E é muito triste, irmãos, misericórdia nós termos os nossos filhos dando este exemplo de serem chamados de filhos de Belial, quer dizer, alguém que não respeita, não tem limites, se você perde o limite, irmãos, isso tudo tem a ver também com o limite que a gente estava falando, né, desse teste da linha. Sim. Porque talvez, mesmo o pai repreendendo, porque ele repreendeu, mas não de acordo com que a causa, aquilo que eles fizeram, tem níveis, né? Uma coisa é uma criança derrubar, sei lá, fazer qualquer coisa, puxar lá a roupinha da outra criança, cair sentada, outra coisa a criança está fazendo
o jovem está fazendo uma promiscuidade na frente da casa. dos pais. Então o tipo de repreensão é diferente. Diferente. Não é assim, filhos, não façam isso, não. Vocês vão sofrer consequências. O nosso Deus é bom, ele é grande, mas ele é justo. Deus é santo. Algo vai acontecer com vocês. Isso era um outro tipo talvez de chamar a atenção, de correção, que ele não fez, né, irmão Donizete? Quando nós levamos uma vida relapsa para com Deus e não colocamos e definimos limites claros para os nossos filhos, eles colocam o limite que eles acharem melhor. E aí, quando a pessoa começa a agir dessa forma aqui, é porque ela não tem limite nenhum. Então veja bem, somente a Bíblia vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Por que o texto diz isso? Porque os filhos da luz desfrutam de liberdade em Cristo. Eles não têm nada que os prendem. Eles não têm nada que os limitam. Eles não têm nada que os controlam. Então o que acontece? Os filhos das trevas sabem que se eles passarem determinado ponto, eles vão sofrer uma penalidade grave. Então eles respeitam o limite. Pelo fato dos nossos filhos nascerem livres, isso traz um benefício, mas pode trazer um prejuízo. Por quê? Eles convivem com aquilo que é sagrado constantemente. E se você não tratar aquilo que é sagrado como algo sagrado e aquilo que é profano como algo literalmente profano e ruim, automaticamente vocês começam a misturar as coisas. E aí tá, a gente vê uma casa em que no domingo a gente vem para a igreja, na segunda-feira a gente tem uma vida promíscua, vai para festa, bagunça, balada, bebe, se diverte, de uma forma como se não houvesse amanhã. Essas crianças estão criando que tipo de pensamento? Eu posso ter uma vida dupla, né? Exatamente, eu posso ter uma vida dupla. E aí mora um perigo. O pai que serve a Deus, o pai que tem um compromisso e uma responsabilidade diante de Deus, tem que passar esse compromisso, essa responsabilidade para os filhos de igual modo. A gente tem que compreenderem as consequências. Exatamente, né, para eles entenderem que tem consequências não servir a Deus. A gente tem que deixar bem claro os limites para os nossos filhos, para que eles entendam. Tudo bem, queridos, eu até entendo que tem alguns pais que não sabem onde são os limites, e isso é normal. Mas é por isso que a palavra de Deus vai nos dar essa direção, ela vai mostrar para nós onde é o limite. E nós temos uma vantagem que Eli e Samuel não tinham. Eli e Samuel, eles eram homens, sacerdotes, cheios do Espírito Santo. Então o que acontecia? Naquele momento, eles tinham o Espírito Santo. E no Antigo Testamento, o Espírito Santo era derramado sobre porção. Então cada um deles tinha uma porção do Espírito Santo. Hoje, queridos, nós temos o Espírito Santo derramado de forma plena. Então o Espírito Santo não é só para o pai, não é só para a mãe, não é só para o pastor da igreja. O Espírito Santo é para todos. O seu filho precisa experimentar o Espírito de Deus. Ele precisa ter experiências com Deus, ele precisa fazer as orações dele, ele precisa fazer o jejum dele, ele precisa ler a Bíblia, ele precisa ter o desejo de ter relacionamento com Deus. Isso vai fazer com que ele coloque cada uma das coisas no lugar certo. O sagrado onde tem que estar e o profano onde tem que estar. E ele vai saber exatamente a diferença entre um e o outro e manter a sua vida em santidade com Deus e manter tudo aquilo que é profano bem distante, bem afastado dele. Isso vai trazer aos nossos filhos um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Com Deus, porque a gente tem que estimular isso. Exatamente. Né? Tópico 3, irmãos, vai falar sobre isso, o fracasso de dois pais, relapso com os filhos. Então, o primeiro ponto é sobre os omissos para com os filhos. O segundo ponto é a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com os seus filhos. Irmãos, aqui, como o irmão Donizete estava falando, a gente tem que dar provocar, né, esse desejo, essa vontade nos nossos filhos de querer viver aquilo que nós vivemos com o Senhor. E isso também vem, irmão Donizete, do convívio do lar, do sentar, conversar, você também saber o que o seu filho sabe sobre Deus. Né? Porque a gente vai ensinando ao longo da nossa vida, os nossos filhos estão acompanhando a nossa vida com Deus, né? Acompanhando a gente no ministério e tudo mais, mas eles também não... Minha filha não é uma pequena missionária, né? E nem meu filho é um pequeno pastor, e não tem que ter esse peso sobre ele. Porém, há uma responsabilidade. Por quê? Porque diante deles está alguém que está ministrando a pessoas. Sim. Né? E eles também têm que ser cuidados e ministrados também por nós, né? Os seus pais ali sendo cuidados por eles. E esses dias, a minha filha tem notado, ela tem percebido sobre as línguas estranhas, o batismo com o Espírito Santo, né? E a gente conversando, que ela gosta muito de perguntar coisas da Bíblia, meu filho também, né?
A gente conversa muito, é muito gostoso, eu gosto muito de conversar com eles. E eles fazem muitas perguntas e ela estava falando assim, mãe, mas o que é isso que o pastor fala? Ela ficou assim, a percepção dela eu achei muito interessante, porque ela usa um aparelho auditivo, né? Para ela entender ou discriminar que aquilo não faz parte do que a gente está falando, né? E ela falou, mãe, como que eu faço? Eu também quero. Ela falou para mim, e meu Deus, glória a Deus, filha, nós vamos orar então, nós vamos orar. E Deus, expliquei para ela, né, dentro do entendimento dela, o que é o Espírito Santo. Então, como isso é bom, ela quer aquilo, porque ela vê que aquilo é coisa de Deus. Já existe desejo, Já né? existe um desejo. Então, quando nós vamos perceber, irmãos, que os nossos filhos estão avançando ou não? É através do diálogo também. Sim. Não está escrito aqui, irmãos, explicitamente na nossa revista, no tópico 3, mas nós vemos aqui, ó, os pais que são omissos para com seus filhos, ele está falando sobre, na verdade, um resumo, vamos colocar aqui o tópico 3, um resumo da nossa revista, porque está falando novamente aqui sobre Eli, né, de estar envolvido na sua vida, na sua ministração sacerdotal ali, que ele ficou por mais de 40 anos, irmãos, 40 anos, servindo ao Senhor. Esses filhos viram esse pai crescer ali, eles viram no crescimento deles o pai se dedicar àquilo. Então, eles não estavam ligados, irmão Donizete, com o exercício do pai como algo para com Deus. Era como se fosse um trabalho, talvez. Sim. Né? Não Sim. algo de dedicação de vida, de alma para o serviço do que era o Senhor. Então, irmãos, é muito importante esse ponto de reflexão dentro dos nossos lares. Esta revista aqui, irmão Donizete, eu disse nas primeiras lições e eu repito, irmãos, que revista linda que está trazendo tantos pontos para nós prestarmos atenção dentro do nosso lar. Então, hoje nós estamos falando especificamente da paternidade do homem, do pai estar presente na vida dos filhos, porque há posições diferentes, há um valor, um peso no que o pai fala, do que a mãe fala. Não quer dizer diz respeito ao filho obedecer ou não, Sim. ou ter mais respeito ou não. Mas é algo natural, irmãos, é algo que Deus criou. Então tá dentro do homem, tá dentro da mulher. E os filhos também sabem disso. Então é importante você estar perto, você estar junto, você conversar, você saber o que o seu filho sabe sobre Deus, o que o seu filho está vendo sobre você, caminhando na obra. Às vezes você está achando que você ora pelas pessoas, ganha tantas vidas, mas seus filhos não estão vendo dessa forma. Por quê? Porque em casa não está sendo isso. Exatamente. Né? Às então vezes, é importante, né, irmão Donizete, esse olhar dentro da nossa casa. A gente parte da seguinte perspectiva: os seus filhos vão querer o que a gente quer. Eles vão querer a mesma coisa que os pais querem, porém com uma diferença. Se os pais quiserem só aquilo e mais nada, o que os filhos vão entender? O meu pai só ama aquilo, ele não ama nem a mim e nem a minha família. Então, automaticamente, você vai criar nele o sentimento inverso. Seu filho vai odiar aquilo. Reparem numa coisa. Um pai que tem um determinado hobby, e ele gosta muito desse hobby. Quando ele gosta desse hobby, mas ele ama a sua família, ele consegue inserir a sua família nesse hobby. E a família segue no mesmo caminho, e todos na casa gostam daquele mesmo hobby. Porque o pai entende a necessidade de cada um, ele gosta daquilo, ele quer que cada um participe também. Logo, ele consegue trazer todo mundo para fazer aquilo. Agora, quando o pai ama tanto o hobby ao ponto de esquecer a sua família, note que o pai ama aquilo, mas a sua família como um todo odeia e despreza aquilo e não quer aquilo. Quer fazer qualquer outra coisa, menos aquilo. Porque aquilo se tornou mais importante. Mais importante do que a casa. Os seus filhos precisam olhar para você, pai, homem, o sacerdote do lar, e ver que vocês os amam. O seu filho precisa ver você amar a sua esposa. Ele precisa saber que você ama a sua esposa. Vai chegar uma hora que você vai ter que chegar para o menino e vai falar assim, ô garotinho, essa mulher que você está vendo aqui é sua mãe, mas ela é minha esposa. Ela é primeiro minha esposa, depois ela é sua mãe. Antes de você nascer, ela já era minha esposa. E isso não mudou. Ele precisa saber disso. Porque tem crianças que eles dominam a casa e agora a mãe é só deles, não é mais do pai. Né? Não sei se já tiveram essa perspectiva. Já. A mesma coisa a menina. Ela precisa olhar para o pai e falar assim, olha pai, eu te amo, você é o meu papai querido. Tudo bem, mas eu tenho a minha esposa aqui primeiro, você precisa amar a sua mãe. A responsabilidade de mostrar isso para as crianças, queridos, é do homem.
ele tem direcionado por Deus a obrigação de colocar os pingos nos is. Ele é a pessoa que vai direcionar a casa e colocar tudo no seu devido lugar. Eu ouvi uma frase essa semana que eu achei ela de uma forma muito linda, né? E eu queria trazer para os irmãos. E ela diz o seguinte: a Bíblia diz que nós, maridos, devemos amar as nossas esposas da mesma forma como Cristo amou a igreja e devemos prepará-la para ter um relacionamento e encontro com Cristo. Então, a função do homem é preparar a esposa para ter um relacionamento com Deus. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Se a função do homem é essa, e os filhos que estão à sua volta, eles vão trazer a mesma condução, eles vão participar da mesma ceia farta. Se o homem estiver cheio da palavra de Deus, estiver cheio do Espírito Santo de Deus e conduzir isso sobre a sua casa, como? Através da leitura da Bíblia, através da oração, através do jejum, através de uma vida de dedicação que mostre, olha só família, eu amo todos vocês porque Deus nos amou primeiro. A sua família e o seu filho vai desejar isso. Porque ele vai olhar para o mundo lá fora e vai ver uma situação de caos, uma situação completamente caótica. E ele vai dizer assim, na minha casa nós servimos a Deus. E eu quero isso para a minha família. Se os nossos filhos desejarem, se os nossos filhos conseguirem ver isso, Melissa, dentro da nossa casa, eles vão desejar a Deus com todas as forças do seu ser. Verdade. Eles vão querer ter um relacionamento com Deus eterno. E isso, queridos, é o que Deus quer para a minha, para a sua e para as nossas casas. Deus quer esse relacionamento para nós, para que através do amor dele, nós possamos derramar o seu amor sobre a nossa família e possamos mostrar ao mundo que é possível sim ter uma vida plena e perfeita com o Senhor. De paz, né? De Irmãos, paz. Quem tem a sua família toda, né, é um privilégio ter todos na casa do Senhor. Então temos que buscar isso, se ainda não existe isso dentro da sua casa, não fique, quando vai ser, ou se sentindo inferiorizado por isso. Não, ore e a gente entrega nas mãos do Senhor. A minha história também com meu pai, com a minha família, foi assim, de uma vida de minha mãe, eu só recordo dela levando todos nós, né, nós éramos em 3, 4 irmãos já indo para a igreja, porque minha mãe queria salvação, queria buscar a salvação do meu pai, orava e fazia campanha, e buscava Deus. Então, ela nos ensinou a não desistir. E minha mãe não desistiu do meu pai. Então, hoje meu pai serve ao Senhor, todos nós estamos na casa do Senhor, né? Nós nem sabíamos como seria o nosso futuro. Eu não sei se eu teria meu pai vivo se não fosse a salvação, a intervenção de Deus dentro da nossa família, a salvação do meu pai. E hoje eu tenho a oportunidade de ter meus pais, de ver o que Deus faz e o que pode fazer dentro da sua casa e da sua família. Quando Jesus entra, irmãos, resumindo tudo, quando Jesus entra na nossa casa, há uma frase que diz isso, nossos vizinhos logo perceberão. Quando Jesus está dentro de um lar, esse lar é diferente, irmãos. Continua tendo imperfeitos, pessoas que vão discutir na hora que não é para discutir, vai ter a hora do perdão, né, irmão Donizete? Vai ter a hora que... não é que nós não estamos oferecendo aqui nenhum padrão perfeito de família, mas de pessoas que sabem que é dependente de Deus, que nós somos dependentes totalmente de Deus para ter uma vida santa, irmãos. É o Espírito Santo que vai sempre nos apontando os caminhos, né? Eu estava aqui olhando minha roupa. Quanto mais luz a gente tem, eu comecei a ver, mas mesmo aqui na minha roupa escura, como a luz traz a revelação daquilo que a gente não está vendo em outros momentos. Então, quanto mais perto de Deus a sua família for, nós formos, nós vamos mais vermos necessidade de buscar a Deus. Então, não há nem espaço para você ter o ego elevado, porque a gente sabe, quanto mais perto da luz a gente está, mais a gente vai olhar e ver o quanto a gente precisa dele. Então, que nós possamos, irmão, deixar Jesus como centro da nossa casa, estarmos atentos dentro do nosso lar, os pais, né, que é o caso desta lição aqui, especificamente a figura masculina, estejam atentos aos seus filhos, porque o inimigo não brinca, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo que o inimigo está investindo nas crianças, na base, lá, nos primeiros anos de vida, porque nós passamos ali, por esses primeiros anos, nós temos lembranças que não nos são tiradas. É incrível, né, irmãos? Você vai falar assim, o que eu fiz ano passado? Eu não lembro, que quando eu tinha 6 anos, 7 anos, eu tenho recordações. Então, nós temos que estar atentos aos pratos que o adversário está entregando para os nossos filhos.
as facilidades que os nossos filhos têm hoje, irmãos, também a internet. Hoje eles têm muitas facilidades, muitos recursos de informação. Isto é bom, mas também tem um lado ruim. É ruim. Tudo que não presta chega mais facilmente também. É ruim e é perigoso, né? E tem, assim, filhos e famílias sendo despedaçadas, porque vão deixando a coisa correr, e quando vai ver, irmãos, os filhos já estão tão distantes que não há tempo de trazer de volta. Então, o que tem que ser feito? Orar, chorar diante do Senhor e pedir para o Senhor guardar. E é assim que nós temos que ser, né? Primeiro, vamos dizer assim, que essa revista é preventiva. Uhum. E corretiva, como diz meu corretiva. esposo, né? Porque preventiva e corretiva. Quer dizer que se tem alguma coisa que precisa ser corrigida, vai ser. Já vai ser né? corrigido agora. E para quem, então tá tudo bem aqui em casa, então continua prevenindo, irmão, continua guardando sua casa. Eu posso trazer um dado para a sim. gente poder ter uma ideia de informação. Queridos, existe um dado científico a respeito do ensino das crianças que diz o seguinte: isso é aproximado, tá? Mas por volta de 0 a 4 anos, as crianças aprendem 100% daquilo que elas veem e ouvem. Ou seja, uma criança de quando ela nasce até os 4 anos de idade, ela vai conseguir assimilar 100% de tudo que tiver à sua volta. Esse é o momento das experiências, é o momento de conversar, é o momento de ter carinho, é o momento de ter cuidado. Dos 4 anos de idade até os 7 anos de idade, a criança já não aprende mais 100% do que ela vê e ouve. Ela começa a filtrar 25% daquilo que ela vê e ouve. Ou seja, de tudo que ela vê e ouve, tem coisa que ela já não aceita. Você pode perceber que por volta de 7 a 8 anos é a idade onde a criança ela deixa de acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, nos contos, e ela começa a entender que o mundo é real. A Bíblia chama de idade da consciência. E quando a gente fala da idade da consciência, é nesse momento que ele deixa de acreditar em Jesus. O seu filho que cresce na igreja, ele não deixa de ser crente com 13, 14 anos. Ele deixa de acreditar em Jesus com 7, 8. Só que ele não tem tamanho físico e força para enfrentar você e dizer assim, eu não vou mais para a igreja, porque ele ainda é totalmente dependente. Quando ele chega na adolescência, 13, 14 anos, é que ele começa a ter uma certa independência e ele fala assim, olha, eu não quero mais isso, mas ele deixou de acreditar lá atrás, há praticamente 7, 6 anos atrás. Então, o que é importante... né, lá na frente. Exatamente. O que é importante os pais perceberem e tomarem muito cuidado? Queridos, tem assuntos que os seus filhos já viram que vocês nunca conversaram com eles, tá? E assim, quando você fala assim, nossa irmão, mas como assim tem assuntos que meu filho viu que eu nunca conversei com ele? O amiguinho na escola conversou. Com 4, 3 anos frequentando a escolinha, tem outras famílias que têm outros costumes diferentes do seu, que aquelas crianças vieram para a escola e falaram, você sabia que o meu pai e a minha mãe faz assim, ou faz assado, ou assiste assim, ou assiste assado, ou frequenta assim, ou frequenta assado? Seu pai e a sua mãe não fazem esse tipo de coisa? Porque imagina o seguinte, na cabeça de uma criança, tudo o que ela vive, o mundo dela inteiro é a sua família. Então uma criança criada na igreja, o mundo dela é esse aqui, ó. É igreja, é Bíblia, é palavra de Deus, é oração, é louvor, é música. Para uma criança do mundo, não. Só que o seu filho se relaciona com ela na escola. E quando o seu filho se relaciona com essa criança na escola, o que vai acontecer? As informações que ela receber dessa outra criança vai gerar nela curiosidade. E aí a gente tem que estar muito atento, nós pais, com relação ao que os nossos filhos estão vivendo. Então, chama o seu filho para conversar e pergunta para ele, filho, o que aconteceu na escola hoje? Mas como toda mulher costuma dizer, né? Homens, façam essa pergunta, mas presta atenção na resposta. Observa o que o seu filho vai falar, porque na conversa dele vai vir aquilo que o mal está tentando semear no coração dele. E aí é essa hora que você vai falar, não filho, peraí que o mundo não é assim. Isso que você está ouvindo é algo ruim, é algo de mal que eles fazem, mas você não precisa falar nada, só se afasta, só mantém distância, porque aquilo que ele tem vivido pode trazer prejuízo à sua vida. Foi isso que Samuel e Eli não fizeram. Os filhos deles começaram a ser influenciados pelas coisas do mundo, só que os pais, mais preocupados e concentrados em fazer a obra de Deus, não tiveram tempo de ter o diálogo com os seus filhos para saber que tipo de outras fontes estavam alimentando os seus filhos. Para eles poderem falar assim, ó, aqui não, basta. E aí você vai trazer o seu filho para fazer a vontade do Senhor, para ser aquilo que a sua casa é, para fazer aquilo que a sua família faz. É ter a atenção, né, irmãos, que nós estamos falando. Estar atentos, conversar,
ter o diálogo, o momento na mesa com a família. Irmãos, como é importante Importantíssimo. o momento da mesa, de estarmos assentados ali conversando e sobre todos os assuntos, né, irmão? Sobre o trabalho, como que você que já tem seus filhos que trabalha, como está sendo o trabalho, os desafios do trabalho, porque eles são cercados de Eles têm as desafios suas lutas, também. né? Pode ser uma criança, um adolescente, um jovem, ele tem a vida dele, as dificuldades deles. Então, irmãos, nós como pais temos que estar inseridos nesse mundo dos nossos filhos, por onde eles percorrem, né? Porque eu falo por mim, eu já tenho os meus grandes, já estão aí jovens, mas estar sempre ligado ao que eles estão conversando, né? Com quem eles estão caminhando juntos, sempre estar atento a isso, porque eu costumo dizer, irmão, eu falo pro meu filho, eu sinto o cheiro do Satanás quando ele está chegando. É verdade. Ele dá risada. Eu sinto o cheiro, então você percebe que algo não tá equilibrado ali, e Jesus vai dando discernimento, e Jesus vai dar sabedoria para você, pai, para você, mãe, que também tem as duas responsabilidades dentro da tua casa. Talvez seu esposo já não está mais com você, você sente essa falta, né, da figura masculina de estar ali, mas tenha certeza que Deus sempre vai preparar alguém para te ajudar. O Espírito Santo está também com você. Ele vai te ajudar a conduzir, até como Mão Donizete disse que tinha dentro do lar dele, né, o pai que não era convertido e a mãe ensinou. Né? O Senhor, irmãos, ele nos capacita. Deus direciona. Amém, meus queridos? Eu que gostaria de ler aqui a conclusão da nossa lição. Os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Irmãos, importantíssimos, né? Importantíssima essa conclusão. Né? Os nossos filhos estão conosco durante a nossa trajetória do nosso ministério desde pequenininho. Então, eles vão crescendo e vendo os desafios e a gente tem que mostrar para eles que é muito bom servir a Deus, que pode ter muitas dificuldades, mas não há nada melhor do que servir a Deus de coração, ser sincero com o Senhor sobre as nossas falhas, as nossas faltas, para que Deus possa também nos ensinar, porque eles vão ver isso, a nossa busca também de estar sempre crescendo com o Senhor, porque as bênçãos do Senhor são atraídas para dentro do nosso lar. Amém, irmãos? Que o Senhor possa continuar conduzindo a cada um dos irmãos, e eu agradeço, irmão Donizete, presbítero Donizete, por mais esta aula juntos. Que Deus abençoe sua vida. Amém. E eu agradeço muito tudo que o irmão aqui nos incluiu e nos trouxe aqui, nos acrescentou muito, né, meus irmãos e irmãs que estão diretamente trabalhando com as famílias, com os filhos, né, com quem vai casar, também constituir uma família, ensinando, né, e apresentando o melhor. Obrigado, irmão Donizete. E os irmãos que quiserem, nós temos na nossa igreja o curso Pais para toda a Vida, que é um curso especificamente voltado para os pais, relacionado ao ensino, à educação dos filhos. Que bênção. Os irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, procurem o nosso pastor Pedro, o nosso pastor Francisco, qualquer um dos líderes do Ministério de Casais, qualquer uma das esposas dos nossos pastores, procurem os irmãos. Eles vão orientar e direcionar os irmãos sobre os cursos que nós temos na nossa igreja, que é justamente para isso, queridos. Se você tem dificuldade, sente uma falta, sente que precisa saber algo mais para direcionar os seus filhos, a nossa igreja tem todo o embasamento necessário para que você possa conduzi-los no caminho do Senhor, para que a sua família seja uma bênção nas mãos do Senhor. E a paz do Senhor Jesus reine sobre cada casa, em o nome de Jesus. É isso mesmo, irmão Donizete. Irmãos, eu também gostaria aqui de falar aquilo que é bom, né, irmão Donizete? A gente compartilha. E nós temos aqui, irmãos, o livro do nosso pastor Rogério, né, que é uma compilação aqui, irmãos, foi transcrito para o livro Reflexões de Refrigério, né, que são mensagens tiradas aqui do programa que o nosso pastor Rogério tem aos sábados, às 10 horas da manhã, que é o Gotas de Refrigério. Então aqui há muitas, irmãos, palavras do Senhor, e eu achei muito interessante que é Meditações Bíblicas para aquietar a alma. Então você que quer adquirir este livro, você pode ligar para o número que vai aparecer na sua tela para mais informações sobre valores, como você pode adquirir. E eu tenho certeza que além de ser um bom presente para você, você também pode presentear
alguém, porque você vai trazer edificação para a vida desta pessoa. Amém, meus irmãos? Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima aula.